Olá, esta é a nossa segunda devocional sobre o Salmo 3, em nossa jornada pelos Salmos da Bíblia. Nós começamos a vê-lo e percebemos algumas verdades que são importantes para a nossa fé. Uma delas é que o Senhor não registra nada sem um objetivo prático. Por exemplo, alguns salmos tiveram seus títulos preservados. Neste Salmo 3, nós sabemos que Davi o compôs em um contexto de muito sofrimento. Talvez um dos maiores problemas da sua vida, do seu reinado, a perseguição que ele sofreu por seu próprio filho Absalão. Enquanto ele sai de Jerusalém fugindo apenas com 600 homens leais, Absalão queria persegui-lo, ou foi aconselhado a persegui-lo com 12.000 soldados. Ou seja, ele teve muitos inimigos, não somente fora do reino, mas nesse contexto específico, Davi estava com muitos, mas muitos inimigos dentro de Israel. O Salmo de número 3, então, começa falando desse contexto e também nós trabalhamos algo interessante. É que o salmista provavelmente compôs o Salmo 3 durante o período da sua fuga, de seu exílio. Alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que ele fez isso depois, quando voltou para o reino já em segurança. Mas nós acreditamos que, pelo contexto, é muito possível que ele tenha composto o Salmo 3 justamente no período de maior sofrimento, no período em que ele estava fugindo. Nós vamos ler novamente o Salmo 3 e depois nós vamos orar e vamos seguir em nossa segunda meditação hoje. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho, Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Senhor, abençoa-nos mais uma vez nesta jornada pelos Salmos. E que a revelação das tuas palavras, que nos traz entendimento, seja real, seja vivo para nós e para os nossos filhos, para a nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na meditação de hoje eu queria prosseguir e falar para vocês especificamente do que se segue após os dois primeiros versículos. Apenas lembrando, no primeiro versículo, ele vai dizer que são numerosos os que se revoltaram contra ele, ou seja, muitos mesmo incomodaram o rei Davi nesta perseguição. Foi uma revolta realmente considerável, de uma magnitude de milhares de pessoas. No versículo 2, nós vemos que o número deles incomodava a Davi, mas também as palavras. Simei, por exemplo, amaldiçoou o rei quando ele estava fugindo de Jerusalém. Nós lemos também o que o próprio salmista disse no versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, Davi merecia tudo aquilo pelo que ele fez de certo, mas também era verdadeiro que Deus não o abandonou. Davi vai expressar isso no Salmo 3. O Senhor, então, se revela a ele, e hoje nós vamos começar a ver, a partir do versículo 3, como um escudo protetor. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O versículo 3 nos mostra que Davi, ele se voltou para Deus no momento em que ele estava sofrendo, e milhares se levantaram contra ele, liderados por seu filho Absalão, falavam palavras de maldição contra o rei de Israel. Ele não buscou outra solução se não voltasse para Deus. Deus era um escudo que o rodeava completamente. A versão que eu li, a NAA, diz que ele é um escudo protetor. Davi, o rei de Israel, tinha consciência disso. Deus foi a glória de Davi e em seus tempos de angústia, Deus foi aquele que levantou a sua cabeça.
No versículo 4, disseram para ele que Deus não iria ouvi-lo. Versículo 4 diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Ou seja, ele vai então dizer: vocês estão falando que Deus não me ouve, vocês estão dizendo que Deus não irá me escutar, mas eu não vou me calar. E Davi então não perdeu a sua voz. Ele vai então concluir que Deus escuta a oração de seu servo e ele a ouve desde seu santo monte Sião. No verso 5 é onde nós então encontramos o conforto que Davi expressa em Deus. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Como é que nós encontramos paz em meio à perseguição? Como é que nós encontramos paz em meio à angústia? Veja, a paz que excede todo entendimento é aquela que faz com que nós tenhamos a certeza que clamamos ao Senhor em oração e Ele nos responde. Davi, então, pôde dizer que em meio à perseguição, ameaça de morte, ele se deitava e dormia profundamente. Daquela forma, crianças, como às vezes vocês veem o papai deitar depois de um dia de luta e de trabalho e estar tão cansado, mas confiante em Deus, descansando em Deus, que ele até ronca. Davi dormiu profundamente. Ele não foi abalado pela ansiedade. Na verdade, os corações estão ansiosos quando não descansam em Deus. Vocês lembram das palavras de Jesus no Sermão do Monte? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não vivam preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Descansem nele, Jesus quis dizer, em outras palavras. É o remédio para a ansiedade. Então, veja, os servos de Deus sempre, quando confiaram no Senhor, podiam se deitar e dormir profundamente. Não é assim que acontece com os ímpios. Certamente Absalão não tinha sono porque em seu coração ele odiava seu pai e queria matá-lo. Os homens que não temem a Deus vivem com muitas preocupações em sua alma e por vezes não conseguem dormir. Mas observem a paz que o rei Davi ele tinha no Senhor. Ele mesmo compôs este salmo e ele diz que acordava depois de um sono tão profundo porque o Senhor o sustentava. Aqui, o sono é um tipo manifesto de morte. É como se ele deitasse tão profundamente, parecendo que estava morto. Davi estava morto, vamos dizer assim, porque ele estava enfrentando aquela situação calado. Ele não revidou, ele fugiu, ele não lutou, ele fugiu de tudo aquilo. Mas, veja, pela manhã, novamente ele acordava e um novo dia começava, porque ele cria que o Senhor estava com ele. O Senhor o sustentava. Grandes lições nós podemos tirar desta segunda devocional sobre o Salmo 3. Como nós podemos extrair verdades para a nossa vida? O que é que nós devemos aprender com o Salmo de número 3? Vocês lembram que eu falei que uma das lições é que, por vezes, em meio aos problemas, as Escrituras, elas em parte nos oferecem conforto em meio à aflição? São dadas essas palavras, eu digo em parte porque a Escritura trata também de muitas outras coisas, mas também trata da questão do sofrimento. Como devemos enfrentá-lo? Como devemos lidar com os problemas? E existem exemplos, muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Também vemos aqui que só Deus pode nos proteger, porque todo dispositivo de autoproteção que possamos inventar não vai nos defender dos problemas que enfrentarmos. Serão como escudos de papel de seda, como aquelas espadas de papel que os nossos pais fazem para nós, às vezes, meninos. Meu pai fazia isso para mim, aquelas arminhas de brinquedo, mas de papel. O capacete de papel, o escudo de papel, a espada de papel. Então,
enfrentar os nossos problemas com as nossas próprias armas é algo parecido com isso. Não vai adiantar. Nós não vamos conseguir nos defender. Será apenas algo de brincadeira. Mas Deus nos oferece uma proteção real neste mundo. Ele mesmo é o nosso escudo protetor. Ele mesmo sai em nossa defesa. Ele mesmo é aquele que diz ser o guarda de Israel. O Senhor é o que te guarda. Portanto, devemos confiar em nosso Deus. Número 3, Davi clama ao Senhor. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós também devemos fazer o mesmo. Nós também podemos fazer isso porque Ele ouve a oração e o clamor do seu povo, Ele conhece a nossa angústia e Ele quer que nós clamemos a Ele também em oração. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Lembre-se, não importa se Absalão está no controle de tudo nesta terra, da cidade, do templo, do reino, porque o nosso Senhor governa do seu santo monte. Lembre-se, Salmo 2, ele já estabeleceu um rei sobre o seu santo monte, Sião. Amanhã nós vamos seguir e vamos pensar um pouco mais sobre o Salmo 3, vamos meditar sobre ele e nesta última meditação sobre o Salmo de número 3, eu também vou ensinar a vocês um dos cantos do Salmo de número 3. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos, agradecidos pelo privilégio da meditação sobre os Salmos, desta jornada juntos sobre o livro dos Salmos. O que nós pedimos ao Senhor é a tua bênção, à medida em que nós pensamos em tua palavra, refletimos sobre a tua palavra e nela aprendemos que o Senhor é o nosso protetor, é como um escudo a nos proteger. E nada neste mundo poderá nos afastar do teu grande amor, porque nós estamos em Cristo Jesus. Te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.